A equação 11 e a equação 10 são equivalentes, ou seja, eu posso utilizar ambas para uma mesma situação e elas vão dar o mesmo resultado. Então, eu posso utilizar ou a equação 10 ou a equação 11 para se calcular, então, qual vai ser a pressão de vapor de um líquido quando uma pressão externa ΔP é aplicada. Tá? E aí, então, a gente já pode, com essas equações, resolver o exercício número 4 da lista 1. Tá? Ele diz o seguinte: estime a pressão de vapor da água a 25 graus Celsius, quando um aumento de pressão de 10 bar é aplicado sobre esse líquido, dado volume molar 18,1 centímetro cúbico por mol. Então, primeiramente, vamos extrair os dados aí. Ele diz o seguinte, eu vou mover mais uma vez a minha lousa, um pouquinho mais para baixo. Então, olha só, ele me dá a variação de pressão ΔP, que ele diz que é igual a 10 bar, ou seja, essa pressão externa que é aplicada. Lembrando sempre de trabalhar com as unidades no SI. Então, 10 bar é igual a 10 a sexta Pascal. A temperatura, ele disse que é 25 graus Celsius, ou seja, 298,15 Kelvin. E o volume molar, em unidades de SI, então, seria 1,81 vezes 10 a menos 5 metro cúbico por mol. Lembrando que a unidade de volume no SI é metro cúbico. Bom, então eu extraí os dados que ele me deu aí, e então eu preciso calcular qual é a pressão de vapor da água. Eu vou utilizar essa equação, então, que eu acabei de deduzir para vocês. Ln de P2 sobre P1 é igual ao volume molar do líquido vezes esse ΔP, tudo dividido por RT. E aí, primeiro, eu vou calcular essa parte aqui, ó. Quanto que vale essa parte aqui? Então, eu vou só repetir aqui. Volume molar do líquido vezes ΔP sobre RT vai ser igual. Qual é o volume molar que o exercício me deu? 1,81 vezes 10 a menos 5 metro cúbico por mol. Qual é o ΔP que o exercício me deu? 10 a sexta Pascal. Qual é o valor da constante dos gases? Bom, vocês aprenderam muitas vezes, né, que essa constante dos gases equivale a 8,314 Pascal vezes metro cúbico vezes Kelvin mol. Só lembrando que Pascal vezes metro cúbico é igual a Joule, né? Então 8,314 Joule por Kelvin mol. E a temperatura? Ele também deu 298,15 Kelvin. Tá? E aí vocês veem que todas as unidades se cortam. Esse metro cúbico corta com esse metro cúbico, esse Pascal corta com esse Pascal, esse mol corta com esse mol, esse Kelvin corta com esse Kelvin, de modo que essa razão aqui, então, ela vai ser igual a 7,27 vezes 10 a menos 3. Só fazendo diretão na calculadora, tá bom? Bom, então eu achei que, olha só, esse ln de P2 sobre P1, ele vale 7,27 vezes 10 a menos 3. E aí eu vou aplicar uma propriedade de logaritmo. Qual é o inverso de ln, pessoal? Vocês se lembram? O inverso de ln é o e elevado àquela coisa. Então, eu vou reescrever assim, olha só. P2 sobre P1 vai ser o e elevado a 7,27 vezes 10 a menos 3.
Se eu resolver isso aqui, então, ir direto na calculadora e calcular esse E elevado a 7,27 vezes 10 a menos 3, eu vou achar, então, que o P2 vai ser igual a 1,0073 P1. E essa é a resposta, porque ele não me deu o valor de P1, ou seja, qual é a pressão de vapor da água na ausência da pressão externa ΔP. Bom, ele não me informou, então eu vou deixar a resposta desse jeito. P2 é 1,0073 vezes a P1, tá bom? Então, com isso, a gente consegue calcular qual vai ser a pressão de vapor da água. Então, dentro do tópico 2, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a equação de Clapeyron e a equação de Clausius-Clapeyron. Vocês viram, então, aí a lousa se mexendo um pouquinho. Bom, então, dentro desse tópico 2, nós vamos ver essas duas equações, a de Clapeyron e de Clausius-Clapeyron. E essas equações, elas são muito importantes, porque a partir delas a gente consegue entender, então, as inclinações, né, os coeficientes angulares das curvas de equilíbrio dos diagramas que a gente viu lá atrás, tá bom? Então, vamos imaginar aqui, então, que eu tenho esse gráfico que está desenhado, e aqui, olha só, é um diagrama. Então, eu tenho pressão em função da temperatura. Eu já desenhei uma curva de equilíbrio qualquer aqui, e eu vou falar que nesse ponto aqui, olha só, tem uma fase alfa. E nesse ponto aqui, eu tenho uma fase beta. Bom, então não estou especificando, essa fase alfa pode ser sólido, líquido ou gás, da mesma forma que essa fase beta pode ser um sólido, líquido ou gás, tá bom? E aí, então, eu vou fazer dois pontos. Eu vou fazer um pontinho aqui, bem em cima, que eu vou chamar de ponto A. E eu vou fazer um outro ponto aqui também em cima da curva de equilíbrio, que eu vou chamar de ponto B. Tá? Bom, nesses dois pontos aqui, então, em qualquer um desses dois pontos, como eu tenho duas fases em equilíbrio, mais uma vez eu posso escrever aqui, ó, D potencial químico na fase alfa é igual a D potencial químico na fase beta. Tá bom? Estou lendo aqui a equação número 12. E já escrevi aqui, então, na forma de uma diferencial, né? D, Mi, ao invés de escrever Mi. Bom, eu sei também, lá da equação fundamental da termodinâmica, olha só, que dG é igual a VdP menos SdT. Só que eu sei o seguinte, eu sei que o potencial químico, ele nada mais é do que a energia livre de Gibbs molar. Então, se eu reescrever essa equação 13, expressando o potencial químico, eu vou chegar, então, que dμ é igual a Vm/dP menos Sm/dt. Ou seja, dividir tudo pelo número de mols. Então, ficaria energia livre molar, que é o potencial químico, vai ser igual, então, ao volume molar vezes dP, menos a entropia molar dt.